Bom dia a todos e todas que estão chegando. Que ótimo esse momento que a gente se encontra aqui. Kenner também já apareceu aqui, já vou chamá-lo para a gente começar a nossa bíblica dinâmica. Todos que estão entrando, eu vou lembrar esse aviso daqui a pouco. A primeira... Bom dia, Kenner. Bom dia, Tudo bem? Zé. Bom dia a você que está aqui com a gente, mais uma vez, nesse domingo de Pentecostes, né? Ter congelado um pouquinho aí, eu precisei trocar minha rede aqui. Tá. Oi? Tava dando bom dia ao pessoal, bom dia Uhum. aos que estão chegando aqui do meu Instagram. Esse é o espaço da nossa escola dominical, a escola dominical da Igreja em Praia do Canto, as recomendações do Ministério da Saúde, né? Pelo menos da OMS. E nossos cultos todos estão sendo realizados online. E essa sala é a nossa sala da escola dominical, que acontece aos domingos lá no nosso templo. O dia que você quiser, inclusive, você que está vindo aí de outros lugares, o dia que você quiser nos visitar, participar com a gente, seria um prazer mesmo te acolher lá. E hoje é domingo de Pentecostes, estava dizendo, a cristandade toda comemora o derramamento do Espírito, como diz em Atos capítulo 2, né? 50 dias depois, a igreja comemora a conclusão, inclusive, do processo da paixão, né? Porque na Páscoa a gente celebra a morte e ressurreição de Jesus, 50 dias depois a igreja, no calendário litúrgico, inseriu o dia do derramamento do Espírito, né? Então, a cristandade no mundo inteiro, ortodoxos e ocidentais, a chegada do Esse Espírito, momento. que o Espírito de Deus Amém. nos console Amém. nesses dias. E que ele seja, o Espírito Santo seja rico entre nós hoje de manhã, simbólico nesse momento em que a gente vai para as Escrituras, estamos exercitando a leitura, exercitando a nossa relação com as Escrituras, nesse dia que é simbólico, o dia do Pentecostes, que o Espírito Santo possa nos conduzir, não propriamente ou exatamente ou somente nesse momento aqui, nos conduzir nessa relação com as Escrituras, que nos pede participação e que também exige que a gente dê espaço ao Espírito de Deus para falar conosco. O Kenner, a primeira postagem que eu fiz no nosso live hoje... Ei, tudo bem? Como é que você está? Tá bem. Daphne, oi, pessoal. Bom, um abração para você. Oi, pessoal. Grande Roger. Então, eu fiz a primeira postagem com aquele roteirozinho que está proposto aqui na nossa escola bíblica, para o seu estudo bíblico, ok? Então, se você baixar aí todas as postagens, a primeira, eu vou postar de novo aqui agora, para facilitar para quem entrou depois. Isso. É um roteirozinho, tá vendo? Que a gente propôs lá atrás e que você pode usar para o seu processo de leitura e estudo das Escrituras. Antes da gente seguir, Kenner, eu queria que você orasse, agradecendo a Deus. Porque... Talvez a gente até possa dar um checklistzinho, né? Do que foi feito. Sim, já está postado aqui, aí, depois dá para passar. É só seguir lá. Mas eu queria que você orasse, agradecendo a Deus por esse dia, o dia em que o Espírito Santo nos foi dado, naquela experiência que marcou os apóstolos e que declarou para toda a história que o Espírito de Deus está derramado sobre nós, para que a gente possa compreender a vontade e ter o coração de Deus. Sobre todos nós, né? Antes de orar, explicar um pouquinho o que significa isso. Porque a cristandade toda, ela tem dias no seu calendário. Nós, protestantes, nós seguimos pelo menos 2, né? Que é a Páscoa e Natal. Mas existem outros momentos do calendário cristão que são importantes. Um deles é o Pentecostes. E o Pentecostes é a realização de Joel. A ideia é que o Espírito de Deus foi derramado sobre todos e todas, sem qualquer tipo de diferenciação.
A gente acompanhou esses dias aqui, assim, consternados, completamente, sabe, angustiados com o que aconteceu nos Estados Unidos. E a ebulição que isso gerou, um negro que era evangélico, missionário, né, por conta de um racismo esquisito que ainda permanece contra o Pentecostes, inclusive, num país que acredita no Pentecostes como os Estados Unidos, morto de uma forma, assim, de uma forma inexplicável. Assim, não dá para acreditar que no pleno século XXI alguém morra debaixo do joelho de outra pessoa na frente de todo mundo. Assim, isso é uma barbárie, é uma coisa irracional. Quer dizer, é simbólico mesmo o conceito do derramamento do Espírito, porque o Espírito Santo ele é derramado sobre toda a carne. Homens, mulheres, velhos e jovens, gentios, judeus. Quer dizer, é a ideia que o derramamento do Espírito forma uma nova sociedade, forma um novo jeito de viver o mundo, né? Então, essa data, neste contexto, é muito significativa. Verdade. Vamos orar sobre tudo isso aí. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã, mais uma vez, que temos a oportunidade de cercarmos a Tua palavra. Senhor, obrigado porque o Teu Espírito foi derramado sobre nós, nós cremos nisso. Cremos, a Deus, que na força do Teu Espírito, a justiça, a liberdade, ó Deus, na força do Teu Espírito, há a presença do Teu reino. Ó Deus, queremos interceder pelo nosso país, pelo nosso mundo. Pai, que o Teu Espírito seja derramado e que de uma vez por todas consigamos entender, ó Senhor, a injustiça, o antirreino que são estas manifestações. Senhor. Deus, lamentamos tanto, Deus, pelo que aconteceu nos Estados Unidos, lamentamos tanto pelo que está acontecendo, Pai, aqui em nossa cidade, em nosso país. Lamentamos tanto, Deus, porque ainda somos cercados por aquilo que antagoniza, Senhor, o Teu Espírito, antagoniza a Tua presença carismática, Deus. Ajuda-nos, encha-nos do Teu Espírito, que o Teu Espírito nos console, Deus. Nos console nesses dias, ó Pai, de pandemia, console, nos dê sabedoria. O Teu Espírito, Senhor, nos instrui na verdade, na justiça. Então, ajuda-nos, ó Espírito de Deus, a termos os óculos do reino para discernirmos melhor a vida e as coisas pelas quais passamos. Deus, é assim que oramos, pedindo iluminação, ó Espírito das Escrituras, a partir das quais conhecemos a Jesus Cristo. Para a honra e glória do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos e irmãs, vamos seguir adiante. Por que a gente está dedicando o nosso tempo? Esse é o segundo ano, nós estamos já no segundo ano dessa trajetória de um olhar para as Escrituras, para procurar discerni-las e nos relacionar melhor com elas. Porque as Escrituras, irmãos, para nós é um lugar profundo de encontro com Deus. E é interessante porque a gente pode perder esse lugar de duas maneiras muito antagônicas, inclusive. Esse lugar de encontro com Deus, quando as Escrituras elas não são consideradas por nós, elas são desprezadas por nós. Um outro lugar de desencontro, mas que é mais difícil de discernir, é quando as Escrituras se tornam para nós um objeto sagrado e a gente já não sabe se relacionar com ela. A gente já não lida, a gente não se coloca nela e deixa que ela se coloque para nós. Então, esse distanciamento por essa sacralidade, por assim dizer, que se dirige às Escrituras, também nos deixa cegos. E a gente não consegue enxergar a luz ou receber a vida que estão nas palavras. Porque as palavras, por si só, se tornam o que a gente quer encontrar toda vez que que abre as Escrituras. Então, é por isso que a gente está aqui. E a gente está trabalhando várias categorias e está olhando para as Escrituras e entendendo que as Escrituras são um texto que tem história e tem enredo, tem um jeito de falar, tem o seu próprio jeito, tem imaginários. Nós dedicamos 1 domingo e meio aos imaginários, foi muito bom. Hoje, a gente vai dar só uma pincelada na questão do gênero, para entrar também nas questões dos termos e como que a gente pode, diante de um texto,
fazer perguntas que nos aproximam dele, para que a gente não se perca. Mas faríamos bem também, eu postei, Kenner, aquela sequenciazinha, seria bom a gente revisar aquela sequência. Então já passo para você fazer isso. Se você voltar aí um pouquinho nas mensagens, você vai encontrar a numeração deles aí para você falar. Isso, vocês aqui que estão nos acompanhando, né, chegaram agora, nós estamos numa caminhada crescente, seguindo passos para uma leitura bíblica, né? Inclusive, Zé, eu conversando com a minha cunhada, a Rutinha, ela está agora se envolvendo com cursos e tal, e nós vamos fazer uma proposta de um curso Como Ler a Bíblia. E aí vai ser um pouquinho mais sofisticado, no sentido vai ter uns vídeos, vai ter uns slides, vai ter um material. Então, daqui a pouquinho, se você que está nos acompanhando aqui, inclusive, nós vamos disponibilizar esse curso, ela vai fazer, ela está organizando como vai ser. E se você quiser se aprofundar nesses pontos que nós aqui estamos falando, vamos ter esse espaço aqui também, né? Que um espaço com um pouco mais de tempo, com mais coisas, com mais imagens. Então, seria mais um passo aí nesse caminho. Legal. Que nós estamos Ótimo, traçando. Que bom. Bom, vejam, como nós dissemos, ler a Bíblia é um caminho, é um trabalho que pode ser feito em vários níveis, né? Talvez antes de pega lá um texto, lê. Quer dizer, isso é leitura bíblica. Ou você faz aquele mapa, né? aquele programa de leitura anual. Ontem eu estava numa reunião com o pessoal da cátedra aqui da UFES e tinha um pastor, que é o Lutero. O Lutero falou que leu a Bíblia 20 vezes. E que ele lê uma vez por semestre a Bíblia. Ok, isso é um tipo de leitura. Você pega e lê. Né? O que nós estamos propondo aqui é aquela leitura devocional. O que isso quer dizer? Devocional não é uma leitura sem propósito. Quer dizer, não é uma leitura... Tem muita gente que acha que leitura devocional é a leitura que eu faço em casa. Não, a leitura devocional e de forma que ela me impacte. Né? Então, ler devocionalmente é ler com cuidado. Devoção. O que é ler com devoção? O que é ser devoto, no sentido né? mais etimológico da expressão? Gastar tempo, dedicação. Quer dizer, então, essa leitura devocional, você pode fazer aí 1 ou 2 vezes por semana. E como se faz? Se faz com um caminho. As pessoas, às vezes, não sabem como fazer. E nós estamos aqui apresentando esses caminhos para essa leitura devocional e, quem sabe, depois, uma leitura mais técnica também, se você quiser, usando os mesmos passos. Não é? Bom, o primeiro passo que nós dissemos é você escolher o livro. Você escolhe o livro, eu quero ler. Não tem como você fazer assim, eu vou ler de Gênesis a Apocalipse. Nessa leitura devocional, não dá para fazer assim. Inclusive, se você fizer isso, você vai demorar uns 15 anos. Porque ela trabalha texto por texto. Então, escolha um livro da Bíblia. Ah, mas eu estou começando agora na fé. Não tem problema. Você tem aí muito tempo para fazer. Então, escolhe um livro da Bíblia, escolhe aquele livro. Como nós fizemos aqui, escolhemos 1 Coríntios, né? A Epístola de 1 Coríntios. Depois disso, tem a questão mesmo da oração, do espaço que você vai fazer isso, do momento. Quer dizer, algo que te permita mesmo uma experiência pessoal com o texto bíblico. E aí você vai separar o texto, a perícope que nós falamos. Primeiro passo, separe a perícope. Onde o texto começa? Onde o texto termina? Ah, mas como eu faço isso? Aí nas nossas aulas nós temos isso gravado lá no canal da nossa igreja. Separou a perícope? Aí agora você tem que olhar a tradução. Ah, mas eu não sei grego e hebraico. Então não tem problema. Então faço trabalho de comparação das traduções. Como que eu comparo? Eu pego versões diferentes. Nós fizemos exercícios aqui de comparação de versões, porque a gente sabe que as versões traduzem interpretando. Toda tradução é uma interpretação. O grande escritor Luiz Borges, né, no texto dele sobre tradução, ele vai dizer que toda tradução é criação. Então é isso mesmo. Nós mostramos os exemplos disso aqui. Você separou o texto.
aí depois você compara. Depois que você comparou, você agora vai entrar no contexto. Qual o contexto? Nós temos dois contextos. O contexto literal e o contexto histórico-cultural. O contexto literal é aquele que você vai perguntar o seguinte: onde esse texto está dentro deste livro que eu leio? Aí você procura, por exemplo, um livro, uma introdução, próprio no Google, como aquele livro é estruturado. Aí você vai fazendo tipo uma cebola, né? Vai indo em camadas. Porque aquela tua perícope, ela está dentro de uma discussão. Por sua vez, aquela discussão está dentro de um programa teológico de um livro. Ela não está ali do nada. Essa que é a ideia de ler. Ler fora do contexto é pretexto para invenções. É nesse sentido, né? Ler no contexto é isso. Nós temos um exemplo. Na 1 Coríntios, do capítulo 11 ao capítulo 15, nós temos uma discussão sobre várias perguntas. Do 11 ao 14 é sobre as práticas litúrgicas. Do 12 ao 14 é relacionado aos dons. Então, tudo que você lê ali está dentro da discussão da igreja, dos problemas litúrgicos relacionados aos dons. Assim você vai ter que ler aquele texto, como fizemos com Gálatas também, mostrando. Depois disso, você vai olhar a questão do contexto histórico, social daquele texto. Quer dizer, esse texto foi escrito para a igreja em Corinto. Lá em Corinto há um mundo, né? Há um conjunto de ideias. Aí a questão da Eipinon, da ceia, né? Capítulo 11. A ideia da mesa, da ceia, da carne. Quer dizer, falar em carne não é a mesma coisa que falar em carne no nosso tempo hoje. Por isso que Paulo vai discutir sobre quem pode comer, quem não pode comer carne, como comer, por que comer, o que fazer diante de carnes. Por quê? Havia um contexto lá de carne relacionado a práticas litúrgicas e religiões do mundo antigo. Aí, depois que você olhou esse contexto, tem o contexto imaginário. O que é isso? São as ideias, são os conceitos que, de alguma forma, circulam no mundo antigo. Aí, para isso, você precisa acessar uma série de literatura, por exemplo, que não é uma literatura canônica só, mas também uma literatura que fala de várias ideias que estão no judaísmo. Como também esses textos têm as memórias, as imagens da Bíblia hebraica, não é? Do Antigo Testamento. Então, contexto imaginário e aí contexto histórico-social. Depois disso, qual o próximo passo? É o que nós vamos fazer hoje. Olhar que tipo de texto é. Nós já tivemos aqui uma aula exatamente sobre isso, né? Tal do cabelo do anjo, a questão imaginária, do conjunto de saberes que mapeiam, né, coletivamente, né, que estão aí, como dizem, né? Tem coisas que você sabe, que você fala, que você sente, que você acredita, que não há uma análise teórica sobre aquilo, é porque pertence ao mundo da nossa linguagem, das nossas ideias. Você fala, né? Água morna em pedra dura, tanto bate. Água mole em pedra dura, tanto bate, até que fura. Quer dizer... Depois eu te ensino esse ditado. Esse provérbio. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse aqui é um provérbio popular. Você não sabe de onde vem, nem quem inventou. Você tem ele, né? Você tem no teu arquivo aí de linguagem, porque faz parte da nossa... E isso aí é uma coisa que você citou interessante, usando o provérbio, porque é o tipo de coisa que não precisa explicar. Habita o imaginário. As pessoas sabem, né? Quem vê cara não vê coração. Não tem que explicar. Então, isso está presente no texto. E tem alguns imaginários que são ruins. Uhum. Por exemplo, qual é a visão que a gente fala assim, a visão de... É uma experiência. Qual que é o conjunto de imagens que nós temos do Nordeste, do Sul? Não é? Eu lembro... Do negro, né? Do índio,
Do índio. O baiano fala baiano preguiçoso. Quer dizer, a mulher é só emoção, né? Olha, gente, tem uns encontros de casais que eu vou te falar uma coisa, que é uma perversão. Porque fica alimentando com conceitos e um conjunto de saberes que são violentos e antibíblicos. O homem é isso, a mulher é aquilo. O homem é o fio desencapado, a mulher é o fio não sei o quê. O homem é a caixinha. Gente, seres humanos são complexos. Não existe esse negócio que homem é isso, mulher é aquilo. Nós somos seres em transformação, sabe? O próprio Jesus ensinou isso, que nós somos... O processo de santificação é um processo de contínua transformação. Por isso que a gente precisa, por vezes, limpar com o evangelho imaginários sujos. É isso mesmo. E Kenner, isso aqui que a gente está fazendo agora, olha você que está acompanhando a gente. Está vendo quanta ferramenta você tem para a leitura bíblica? Porque é isso. Você não lida com a vida e com as pessoas sem precisar fazer esses julgamentos e identificar esses caminhos. É a mesma coisa que vai fazer com as escrituras. Então você tem muito ferramental para poder trabalhar. É isso mesmo. Então, quer dizer, aí você percebe que é esse conjunto de saberes que nós temos. Depois, o que você faz? Tem uma pergunta que é fundamental. Nós já fizemos essa pergunta aqui, trabalhamos, mas temos que passar por ela de novo. Que é a questão do gênero literário. Porque é o seguinte, gente. Os textos são escritos dentro de intenções... Como que eu posso usar a expressão? Intenções práticas. A comunicação, ela não acontece aleatoriamente. Ela tem uma finalidade. Ela tem uma alcançar finalidade. Algo e escolhe uma forma de melhor alcançar isso. Isso. Entendeu? Quer dizer, você é casado, né? Imaginemos que se você não é casado ainda, aproveita hoje, que é o dia do Divino Espírito Santo, para você pedir. O nosso calendário litúrgico evangélico não elege santos para cada atividade, né? Então a gente já vai direto naquele que pode todas as coisas. Que pode todas as coisas. Quer dizer, então... Obrigado. Tá vendo aí ó, como é bom ser casado? Tá aqui, chegou um café, que bacana. Ó. Então, assim... Mas eu também levo café para ela, tá? Não é? Aqui a lógica não é que mulher traz o café para mim, não. Pior. E se eu explicar que você vai se complicar. E se eu não levar também, se eu não levar também, eu apanho. Tem esse problema, tá? Aqui, cara. Bom, veja. Você quer deixar um recado. Você já viu aquele recadinho de geladeira? Você já teve alguma aula de recadinho de geladeira? Eu nunca tive uma aula de recadinho de geladeira. Mas eu sei como que faz. Tem que ser uma coisa pequena e rápida que a pessoa leia e entenda. Por favor, tire a carne do congelador quando sair. Beijo. Não é assim? Você não vai ler aquilo e vai dizer o seguinte: tirar a carne do congelador. Minha esposa está me chamando para um ato carnal. Ela quer que eu tire, ela quer que eu esquente a carne. Quer dizer, quando nós voltarmos da rua, vai ser uma maravilha. Aí eu não tiro a carne do congelador. Entendeu? Aí ela vai fazer, aí nós vamos fazer o almoço. Mas cadê a carne, amor? Tá no congelador. Mas não mandei você tirar? Eu falei, não, você me chamou para que a gente fosse namorar. Eu falei, não. Quer dizer, o gênero tem um projeto, né? Tem um interesse. Você não vai... Quando você lê, quando você quer vender um carro e coloca lá um anúncio de jornal. Você já viu o anúncio de jornal como que é? Ninguém te ensinou que aquilo é um anúncio de jornal. Mas você sabe que é um anúncio de jornal. Não sabe? Você olha lá por quê? Porque é pequeno e objetivo. Fusca, ou Corolla, ano tal, cor tal. E bom, né? Você não vai encontrar um anúncio de jornal assim. Fusca, verde, brilhoso, com os faróis que nos impulsionam para o prazer e o volante te leva ao êxtase. Isso não é próprio da linguagem de um anúncio de carro, de venda de carro. Uma tirinha. Como você sabe que é uma tirinha? Porque ele tem uma forma de tirinha e tem um objetivo. Crítica e ironia. Então você não vai ler uma tirinha procurando lá uma biografia, vai? Né?
não sei se você conhece aquelas tirinhas, Um Sábado Qualquer. Você não vai chegar lá e ver a tirinha Um Sábado Qualquer, e vai procurar ali algum tipo de discurso sobre a fé e etc. Você vai rir e vai ouvir uma crítica, uma charge, um e-mail. Como você sabe que aquilo é um e-mail? Porque tem forma e tem conteúdo de um e-mail. Ah, mas os gêneros se misturam? Se misturam também. Quer dizer, de alguma maneira, saber que tipo de texto é aquele te ajuda a entender como lê-lo. A Bíblia tem também gêneros literários. O que é um salmo? Né? Antes de qualquer coisa, um salmo é uma música, é um hino. Hinos no mundo judaico tem paralelismos. Quer ver um? Paralelismo sinonímico. O que é um paralelismo sinonímico? É um paralelismo em que a primeira frase, repete com palavras diferentes a mesma coisa. Um exemplo, vamos ler aqui uma poesia hebraica com paralelismo sinonímico. O Salmo primeiro. Feliz o homem que não vai ao caminho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ele disse a mesma coisa numa crescente, repetindo as ideias com palavras diferentes. Você não vai ler aqui como se fosse 3 coisas diferentes. É a mesma coisa. Quer dizer o seguinte, bem-aventurado, feliz, vai ter sucesso na vida quem se porta como um justo. Outro, o Salmo 3, do lado aí. Yahvé, quão numerosos são seus adversários? Numerosos os que se levantam contra mim. Ele não está falando 2 coisas diferentes. Ele está falando 2 coisas iguais, com palavras diferentes. Não há, na Bíblia hebraica, no hebraico não há rima. Poesia se faz com paralelismo. Então, quer dizer, perceba, qual é a função de um salmo? O que um salmo quer? Ele quer narrar historicamente o que aconteceu? Não. Ele quer cantar, é poesia. Então, você de acordo com os gêneros, você vai ler o texto. Você vai para a literatura profética. Existem vários tipos vários gêneros proféticos. Por exemplo, tem a palavra de salvação, tem os ai, tem uma série, lamentação. Lamentação é um gênero. O Kenner, eu creio que tem uma pergunta que está na cabeça de quem está nos acompanhando aqui, que é a seguinte: quais são os gêneros dominantes nas Escrituras e o que cada um deles propõe? Eu creio que isso é um mapa importante para quem vai abrir as Escrituras para ler. Porque dentro de cada texto, nós vamos encontrar infinidade de possibilidades de gêneros. Porém, há um gênero dominante, né? Quais são os gêneros dominantes nas Escrituras e o que cada um deles significa? É difícil responder isso pelo seguinte. Porque eu acho que o melhor caminho, Zé, seria o seguinte: dividir em gêneros maiores e gêneros menores. O que isso quer dizer? Por exemplo, qual o gênero maior? São os grandes gêneros que a Bíblia tem. Epístola, Apocalipse. Usando o princípio da cebola. Vamos usar o princípio da cebola. Vamos pegar o que é dominante. Isso. Porque a partir deles dá para a gente ir para o menor. Isso, exatamente. Porque quando você vai trabalhar a questão do uso compreensão dos gêneros literários, você tem o gênero maior
que é o gênero do livro que você leu, que você está lendo, e os gêneros que aparecem dentro desse livro. Dentro do livro, exatamente. Um exemplo. Você tem o livro de Jó. Jó, o gênero é poesia. Só que dentro de Jó tem uma série de gêneros menores que ajudam a gente a entender o texto de Jó. Por exemplo, quando você olha, tem um gênero literário que é o ribe, que é uma espécie de disputa num tribunal. Há um texto de Jó que Jó tem a linguagem de um gênero, do gênero disputa de tribunal. Ele chama Deus para um tribunal. E se defende nele, assim, avalie aqui, veja se encontra em mim. Porque ainda Jó está achando que Deus está sendo injusto com ele. Porque o pune. É por isso que no final ele vai dizer assim, olha, realmente te conhecia só por ouvir falar. Porque eu achava que isso que eu estava, pelo que estava passando, era uma razão para criticá-lo, Senhor. Jó não blasfema contra Deus, mas critica. Jó contra Deus, mas ele amaldiçoa o seu próprio nascimento. Ele chegou pertinho, tá? Porque esse triunfalismo do Jó é mais um desejo nosso de negarmos a nossa humanidade, projetando sobre Jó aquilo que não somos, do que a realidade. Jó, ele foi até o limite do que havia na sua consciência sobre justiça de Deus. Ele chama Deus para um tribunal. E Deus vai entrar no gênero que o Jó escolhe. Deus entra no tribunal e depois reverte a posição, né? Aí Deus agora vai questionar o Jó. Isso até serve como uma parábola justamente para o sentido das Escrituras. Deus entra no nosso universo e usa as nossas categorias e se mistura na linguagem de alguns teólogos, se mistura nas nossas palavras. É isso aí. Coloca as nossas palavras e as dele em comunhão para se apresentar, para falar conosco, para se manifestar a nós. Uma coisa é a experiência que Jó teve com Javé. Outra coisa é quando essa experiência se tornou texto. É diferente. Quer dizer, o Jó, ele é como uma peça mesmo. Você já leu Jó, percebeu, né? Que os amigos de Jó falam na mesma ordem. Na vida é assim, gente? Num diálogo é assim? É tipo a liturgia, cada um fala na mesma ordem? Quer dizer, então ele não está só descrevendo como foi, ele está fazendo literatura, ele tem a experiência com os amigos, ele tem a experiência com Deus, e depois isso vira literatura, isso vira texto, inspirado nessa experiência. Então, a gente está aí, a gente abriu um texto que é um texto poético, há pressupostos necessários para essa relação. Se você for tratar um texto poético a partir da análise gramatical, você vai perder muito desse texto. Na verdade, você analisa melhor se você encontrar as questões da vida que o texto está tentando trazer. É diferente por exemplo, de uma carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma epístola e ela está dedicada a esclarecer toda uma realidade de ritos, para mostrar que Jesus, quer dizer, há uma peça teológica ali bem interessante, que as palavras, a gramática desse texto, ele é bem relevante, porque ele tá discutindo conceitos. Então, a relação com esses gêneros é muito diferente. Né? Pois é. E você que está nos ouvindo, você tem recursos para lidar com esses gêneros. Não fica assustado. Você tem recursos. O professor Geilson aqui, com quem eu conversei ontem, lá do Ceará, doutorando em linguística. Doutorando em linguística, evangelho, acho que pastor. Não sei se o Geilson é pastor também. É pastor. Olha, ele diz, o interessante é perceber a competência metagenérica que nós, falantes, temos. No caso dos destinatários originais, não era necessário estudar sobre esses gêneros, porque já circulavam entre eles. É isso aí. Tal do água mole e pedra dura que para a gente não se explica, não precisa. Né? Não teria outro jeito de falar. Olha,
Não teria outro jeito de Paulo falar, não teria outro jeito do autor de Jó escrever. É a mesma coisa que alguém aqui me pedir que eu escreva uma carta e exija que eu escreva usando linguagem e estruturas lá do que vai surgir em 2040. É impossível, não é? E seria Então, estranho assim, você retroagir e usar a linguagem do século XIX. Seria estranho. Seria cansativo, seria pesado para a mentalidade, talvez, agora. não, seria impossível. Quer dizer, Deus, é como nós temos que levar em consideração. O Deus das Escrituras, ele não viola a humanidade. É esse o ponto. Ele não quer da humanidade mais do que ser humano. Ele não teria, se ele quisesse que a Bíblia fosse escrita por seres atemporais, os anjos teriam escrito. Ué. Então, quer dizer, ele escolhe entrar na vida. Ele escolhe entrar na vida das pessoas e com as pessoas. Então, vamos dizer assim, ele se arrisca a ser conhecido, a surgir no texto, considerando os contextos e o mundo das pessoas. O texto bíblico, então, e quando o texto bíblico é escrito, ele é escrito com interesses interesses de resolução de questões de quem está produzindo esse texto. Quer dizer, e quando eles escrevem, inclusive, eles não estão pensando na gente. Eles nem imaginavam que esse texto chegaria a nós. Exato. Mas é aí que, a partir da graça e da inspiração, da força e do fôlego de Deus, esses textos vão resolvendo problemas e ajudam a gente hoje também. Por exemplo, quando você lê uma epístola, quando a gente fala de carta, não é a mesma carta que nós temos hoje. O e-mail é, na verdade, a continuidade do gênero carta lá do mundo antigo. Por isso que Paulo está escrevendo, ele escreve lá para o pessoal em Corinto, ou o pessoal da Galácia, ou para o pessoal lá em Éfeso, ele usa uma carta. E se você observar, essas cartas, elas estão dentro de uma mesma estrutura. Ele abre saudando, depois faz um elogio, entra no conteúdo e termina. Ele faz. Só tem uma carta que ele parece que está muito chateado e não faz elogios, que é Gálatas. Em Gálatas, ele começa dizendo assim, ó, não foi homem nenhum que me chamou, não. Foi Jesus a quem Deus ressuscitou. Aí já vem, quem vos enfeitiçou? Não, tipo assim, antes disso, por que vocês saíram do verdadeiro evangelho e foram para o evangelho errado? O que está acontecendo com vocês? Quer dizer, a carta aos Gálatas, Paulo acho que está tão assim, preocupado, porque é isso que está acontecendo mesmo. Porque o que preocupou Paulo? Nada preocupou mais Paulo do que o pessoal voltar a colocar ritos, leis e sistema mecânico dentro da graça para serem identificados como cristãos. Ó, nem os problemas lá em Corinto preocuparam tanto Paulo. Quer dizer, os problemas em Corinto mexeram com o brilho de Paulo, mas nada mexeu tanto quanto alguém querer mexer na coisa da graça. Entendeu? Mexeu na liberdade da graça, para Paulo, era o fim do mundo. Quer dizer, mexo em tudo, mas não venho mexer aqui na liberdade que nós alcançamos em Cristo Jesus, não. É o abandono do próprio evangelho. E como se que você mexeu na graça, você abandonou o evangelho. Olha só, como que a gente intui isso? Porque eu sei que o gênero epístola tem uma estrutura. E Paulo viola essa estrutura. Paulo não se prende a essa estrutura. Não, quer dizer, você está entendendo como que o gênero maior ajuda a gente perceber a densidade né? A densidade do texto. E aí tem os gêneros menores. Por exemplo, parábola, exorcismo. Se você olhar, dá uma olhada nos exorcismos. Tem a mesma estrutura, não tem? As mesmas. Ó, tipo um exorcismo, Davi e Saul. Gadarenos. E todos os outros. Gadareno, né? Quer dizer, é assim, ó. Há um ser humano com problemas físicos ou visíveis
que encontra-se com um exorcista, um taumaturgo, há um diálogo, há a cura ou a expulsão e o envio. Você está entendendo? Tem as experiências de exorcismo. Os escritores vão seguir o mesmo modelo literário para narrar, inclusive para ensinar. Porque antes do texto ser escrito, os evangelhos pelo menos, há uma longa história de oralidade. Quando você preserva o gênero, você memoriza com muito mais facilidade. Ok, né? Eu acho que é importante fazer um highlight nisso aqui agora, porque quando nós olhamos para as Escrituras e nós cai a consciência, nós estamos diante de uma peça literária. Quer dizer, esse lugar é importantíssimo, essa percepção, porque a gente não está lendo um texto que está sendo escrito no momento em que algo está acontecendo. Ele vai ser escrito com os propósitos que possam ter sido e vão usar as categorias que se usava para que os registros escritos, que não eram como é hoje se escreve para tudo. Hoje nós temos escrito o tempo todo, há tantos caminhos para escrever, tem páginas escritas há cerca de quase 20 anos. Eu li uma estatística que nós produzimos no mundo cerca de 24 mil páginas de algum conteúdo novo por dia. Hoje deve ser muito mais. Mas no primeiro século, escrever era coisa de poucos. Então, os escritos, eles tinham uma topologia, tinham um pressuposto. Então, Lucas, por exemplo, ele vai pesquisar, e ele vai fazer registro e vai seguir isso que o Kenia está colocando aqui. Por isso, quando você lê, onde quer que você leia lá um exorcismo, ou, por exemplo, um texto apocalíptico que esteja dentro do Evangelho, por exemplo, que o Kenneth citou os ais lá, Jesus usa o gênero apocalíptico quando ele vai discutir ou vai falar segundo o registro de Mateus, por exemplo. Então, entender esse gênero capacita você a toda vez que se deparar com ele, você, opa, eu sei de que trata isso aqui. Para que você, lendo esse texto, você não presuma dele o que ele, na verdade, não está dizendo. Que essa é a grande questão que a gente está discutindo aqui. Por que nós queremos ler melhor as Escrituras? Primeiro, para a gente identificar quando alguém usar as Escrituras e fizer afirmações que, na verdade, não são exatamente as afirmações das Escrituras. E segundo, para que a gente próprio, ao ler as Escrituras, não incorra no erro de presumir algo que ela não está dizendo. E mais, e deixemos de perceber aquilo que ela está nos mandando ver no tempo de hoje. O que esse texto me desperta para as realidades de hoje? Há uma realidade prática e funcional para a nossa espiritualidade nessa relação com as Escrituras, irmãos, que é muito importante. Ela responde pela nossa maturidade ou pela nossa imaturidade. E nessa multidão de vozes, de igrejas, de cristãos e tudo mais, que está tão diluída de tantas coisas, olha como isso é valioso. Então, assim, eu quero incentivar você a não se assustar com tantos termos, com tantas coisas. A gente vai fazer essa mastigação aqui repetidamente, porque isso vai ajudar você a ter isso em mente. Agora, sobretudo, creia, você tem recursos existenciais próprios para você lidar com o texto bíblico. E mais, nós começamos aqui, o Kenia lembrando para nós, hoje é o Pentecoste, o Espírito de Deus está sobre nós, ele é dado a todos nós, ele não é dos pastores, não é dos diáconos, é de todos nós. Ele nos guia em toda a verdade, Jesus falou isso. Então, nós vamos crescer juntos no lidar com o texto bíblico. Por isso que nós temos que acreditar isso. Nós temos que acreditar naquilo que falamos. Quer dizer, não adianta eu estar falando aqui, a gente cantar, falar do Espírito Santo, ler na Bíblia sobre o Espírito, e não levar em consideração isso. Quer dizer, eu, no corpo de Cristo, sou parte da ação do Espírito. Quer dizer, eu não preciso ter medo e nem receio de ler a Bíblia com os instrumentos que estiverem à minha disposição. Porque quem está nesse processo de compreensão do texto, o texto só tem sentido porque é o Espírito que dá a ele vida. Entende?
Quer dizer, e esse espírito que está sobre nós é um espírito que não nos deixa cair na mentira e não nos deixa cair no juízo contra nós mesmos. Ah, mas e aí? Isso pode gerar um monte de interpretação errada. Ora, a gente interpreta a vida de forma errada numa série de situações. Só que neste ponto, não é simplesmente ler a Bíblia para descobrir a verdade, mas é ler a Bíblia para que eu possa saber como viver, para que eu possa entender como habitar no mundo, para que eu possa saber como responder diante da vida. E nesse processo, é um processo de continuidade, é caminhada. E aí, o Espírito que está conosco vai nos ajudando na leitura e na iluminação desse texto. Eu acho que isso é fundamental. Sim, sim. Ô, Kenneth, deixa eu abrir um alerta aqui. Olha, irmãos, irmãs, não pense, quando você abre as Escrituras e você lê um texto bíblico, completamente à parte dessa conversa que estamos tendo aqui, ou seja, leia e tente recebê-lo como se ele já estivesse pronto para você. Não pense que isso está te livrando de entender errado. Ao contrário, isso está conduzindo você para entender errado. Porque você vai aplicar ao texto um imaginário, um contexto, uma realidade que não é do texto. Ou seja, o texto, a primeira coisa importante é que a gente consiga ouvir o texto, como ele é, o que ele está dizendo. E depois nós vamos poder, instruídos pelo Espírito de Deus, vamos poder entender o que ele representa para nós hoje. Porque se você der literalidade ao texto, você vai estar sacralizando não o texto, você vai estar sacralizando o tempo em que ele foi escrito. É como se você estivesse pretendendo voltar ao tempo em que ele foi escrito e vivê-lo como ele foi escrito. Isso não é possível. Então, essa pretensa literalidade como expressão de fidelidade é um engano. É isso, por exemplo, vou citar aqui, por exemplo, as pessoas que constroem em cima da teologia da prosperidade, que pegam os textos do Antigo Testamento, literalizam as expressões e dizem, ó, se você andar fielmente comigo, ó, não vai faltar grão no seu celeiro, não vai faltar chuva. E o que esse texto está dizendo? Não é isso que a teologia da prosperidade está propondo. Então, literalizar, irmãos, nesses sentidos, ao contrário, é induzir você a um equívoco, a uma imaturidade. O texto exige de nós essa relação que está sendo tratada aqui. Isso não é não ser piedoso, ao contrário. Isso é ser piedoso, é ser humilde para entender que nós estamos lidando com um texto que precisa que a gente reflita. Quer dizer, o Kenneth tocou na questão da leitura, né? A leitura completa das Escrituras. Tem valor? Tem valor, claro que tem. Você vai poder ter a visão geral do texto, né? Embora é um texto muito longo, né? Mas acrescenta algo. Porém, você quer beneficiar-se, você tem que devotar-se a ele. E devotar-se vai exigir essas possibilidades aqui. A minha formação é em Bíblia. Tipo assim, as minhas pesquisas no mestrado, doutorado, foram em Bíblia. Eu, assim, como um biblista em formação, posso dizer, poucas vezes eu peguei o texto de Gênesis, Apocalipse, assim. Agora, eu já li textos mais de 100 vezes. O texto que eu trabalhei, né, que foi Apocalipse, eu talvez tenha lido umas 100 vezes. Por quê? Porque essa leitura não é simplesmente... não é um romance. Claro, o Northrop Frye, que é um grande crítico literário, fala que a Bíblia é uma grande narrativa, que eu acho legal isso também. Mas, para quem está nessa experiência de leitura devocional, como nós estamos falando aqui, que é essa leitura que é para degustar a Bíblia, se alimentar dela, ou se orientar a partir dela. Não dá para fazer assim. Certo. Porque pode se tornar só um negócio de arrogância. Eu já li a Bíblia no ano todo. Tudo bem, mas e aí? Você entende? Legal, eu faço isso. Eu tô relendo uma série de coisas da literatura brasileira que eu li e esqueci. Eu estou relendo
os capitães da areia. Quer dizer, mas isso não é a Bíblia, quer dizer, quando você olha o trato com a Bíblia na tradição judaica, com o texto, a Bíblia era colocada, eram pedaços da Bíblia eram colocados na testa, no pulso, na porta. Por quê? Porque a Bíblia, o texto, é como se fosse parte da vida. Por isso que eles ficam. Por isso que eu carrego, para ficar aqui na minha cabeça, para ficar nas minhas emoções, para estar comigo, eu entro numa simbiose com as escrituras. É essa a ideia. Mas para isso, não é lê-la de maneira inocente, não é lê-la como se estivesse lendo um romance. É, na verdade, um trabalho, né? É um trabalho de encarnação. É porque eu não estou conseguindo achar a palavra mais perfeita aqui. É um trabalho de tornar-se uma sua carne. E isso é feito assim, nesse cuidado. É como você comer um pedaço de pão e ele ser processado pelo seu organismo e se transformar em energia para os seus músculos. Pois é, ele vai dar força para você levantar um peso, ele vai dar força para você produzir um pensamento. Então, a palavra precisa gerar vida. Se a gente olhar, por exemplo, no Salmo 19, o Davi, eu acho que ele acaba fazendo um tratado sobre revelação nesse Salmo, porque ele fala da revelação natural, ele fala da lei do Senhor, e ele termina o Salmo dizendo algumas coisas práticas dessa relação. Ele fala, por exemplo, olha, na relação com a lei de Deus, então, olha, eu quero discernir melhor os meus equívocos. Quem pode discernir seus próprios erros, diz ele no texto? Guarda-me. Outra coisa, que eu não seja dominado pela ambição, pela maldade. Quer dizer, a compreensão das Escrituras me coloca pressupostos, valores, altera a minha ética. E eu vou resistir mais ao mal que eclode de mim. É vida das Escrituras em mim. E por fim, ele diz uma coisa muito bonita. Ele fala que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Então, olha, na medida do Deus que dirige a nós a sua palavra, na medida em que ela produz vida em nós, agora a nossa palavra volta para ele. E volta agradando, honrando, adoração. Então, eu diria que o resultado dessa relação de contato verdadeiro com as Escrituras, para nos alimentar, ela vai produzir adoração em nós. Por exemplo, esse episódio dos Estados Unidos. Ora, as Escrituras agindo em mim, eu faria assim? E vendo o que aconteceu ali, com as Escrituras agindo em mim, o que isso causa em mim? Então, eu vou percebendo aquilo que incomoda Deus, aquilo que contradiz Deus, aquilo que é anti-evangelho. Então, as Escrituras têm que gerar essa vida em mim. Elas não podem ser alguma coisa que me enclausura, me fecha, me deixa incapaz de refletir. Ao contrário, ela me dá subsídios para eu discernir, discutir, pensar, questionar, fazer perguntas, não poder respondê-las, mas continuar fazendo. Então, essa dinâmica, não é isso, Keina? Essa dinâmica da Escritura que entra em mim e produz energia, força, visão, pensamento, audição. Eu ouço melhor Deus, né? E esse é o propósito. Né? Eu não posso, por exemplo, carregar a Bíblia. Nós não podemos ser uma igreja que elege as Escrituras, dizer a palavra de Deus para nós, e a gente não demonstrar na nossa vida que algo está sendo produzido como resultado dela em nós. Se ela em nós não produz algo de novo, de belo, de adoração para Deus... Só um minutinho, já 1 minuto. Tá. Se ela não produz essa adoração para Deus, o que está acontecendo? Daí o fato de que tantas vezes a gente coloca um monte de versículo na Bíblia, na cabeça, né? A gente sabe um monte de coisa sobre a Bíblia. Eu escrevi isso hoje na nossa devocional. A gente sabe tanta coisa, mas nada dessas coisas produz, por exemplo, uma relação minha quando eu me desagrado de você, que é compatível com as Escrituras e com a palavra de Deus. Eu leio a Bíblia, mas se você me irritar, se você não me agradar, aí eu sou completamente antibíblico. Não, está errado. Não pode ser assim. Amigo, então, assim, nosso tempo está adiantado, eu quero deixar com você a palavra, para você fazer o fechamento. Mas já da gente vai acabar? Já? Tem quantos minutos? Faltam 5. Eu acho que dá 5 tempo. minutos dá para explicar pelo menos
Apocalipse e as 3 epístolas de João, em 5 minutos. Porque aí, na verdade, exemplos, assim, para mim, são fundamentais. Um exemplo fundamental é o Apocalipse. Quer ver? Quando a gente lê, assim, quando eu falo, esse livro é um Apocalipse. O que é o Apocalipse? É porque ele serve para prever o futuro. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte: o gênero Apocalipse é para prever o futuro? Entendeu o que eu quero dizer? Por quê? Porque eu não posso exigir que o gênero seja aquilo que ele não é. Então, quando a gente fala o gênero Apocalipse, significa o quê? No contexto do mundo antigo, não era para prever o futuro, era para 2 coisas. Primeiro, era um gênero de revelação que demonstrava como o céu funcionava, ao mesmo tempo em que revelava e descrevia o seu contexto numa expectativa escatológica. Qual é a expectativa escatológica? Que esse contexto que estou descrevendo será, então, transformado por Deus. Quando você sabe que o gênero Apocalipse é isso, olha o que você vai perguntar para João. Que contexto que ele está descrevendo? Aquela linguagem toda dos monstros, das bestas, das trombetas, aquela coisa é tudo muito comum na linguagem do gênero Apocalipse. E para o que serviam quando eram usados? Serviam para fazer denúncias, para criar esperança e para descrever o seu tempo, simbolicamente. Aí, quando eu sei disso, eu vou ler o Apocalipse a partir do seu gênero literário. Fiz isso. Aí eu posso agora perguntar o que isso me ensina, me ajuda para o meu contexto. Quando eu pego o Apocalipse e faço dele um mapa para o futuro, eu estou violando o seu gênero. É esse o problema. Quer dizer, quem tem mais autoridade para apresentar o Apocalipse? Você ou quem escreveu? Entendeu? Você vai nos cursos que os caras querem falar sobre Apocalipse. Aí eles querem pegar cada palavra e cada imagem do Apocalipse e aplicar para alguma pessoa ou alguém do futuro. A pergunta que tem que fazer é, bacana, muito bonito, você pode fazer. Mas eu prefiro ficar com o gênero. Quer dizer, eu prefiro ficar com o gênero que Deus, de alguma maneira, escolheu para que João falasse a respeito da sua experiência. Não é que eu sou incrédulo em relação ao futuro do que o Apocalipse aponta. Eu sou incrédulo a quem quer inventar um novo texto. Nós não precisamos que alguém invente um novo texto. Eu quero ouvir um novo texto. Se eu quero ler um Apocalipse recriado, eu vou ler Carlos Nejar. Poesia, quer dizer... mas assim, se eu quero fazer uma leitura bíblica nesse sentido, piedosamente farei lendo o texto como o texto é. É me submeter ao texto. Quer dizer, não é porque a gente olha com desconfiança o que fizeram com o texto que essa minha desconfiança me torna não piedoso. Não. Eu olho com desconfiança as pessoas que querem usar esse texto. Já participei de vários cursos e tal. A pessoa ia lá, deixava todo mundo impressionado, porque pegava cada imagem do Apocalipse e reconhecia alguma figura da história, fazia previsão, quase que marcava o dia da destruição final. Passava perto. Veja, isso não é sinal de fé. O cara tem fé no Apocalipse. Não é isso. Ele está dentro de uma categoria historicamente formatada, que é o dispensacionalismo, que lê a Bíblia toda assim. Eu não preciso ler assim também. Entende? Quer dizer, eu posso seguir o caminho qual? O caminho de me perguntar pelo gênero literário. Porque aí vai me ajudar a entender o texto mais próximo do que esse texto tem como função. E a partir daí fazer toda a minha vida devocional, encher meu coração de esperança. Ou seja, e eu falei isso... Vai cair? Vai. A gente volta para fechar? Volta para fechar. Então, gente... Vamos fazer isso agora. Por favor, voltem só para nós fechar mais uns 5 ou 10 minutos, por favor. Tá bom? No máximo. Vou fechar aqui e a gente volta.